Este ano, o Supremo Tribunal Federal decidiu os aposentados entre 5 de outubro de 1988 e 4 de abril de 1991, no período chamado buraco negro, quando a aposentadoria não tinha índice de correção, terão direito à revisão do teto. Para a gente saber mais sobre isso, vamos conversar agora ao vivo aqui no Jornal da Manhã, no quadro Bom Dia INSS, com o advogado especialista em direito previdenciário, Izandir Rezende. Bom dia, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Bom dia, Antônio. Nós que agradecemos. Explique pra gente por que criou-se esse chamado buraco negro. E aí, lembrando, é finalzinho do governo Sarney, 88, e início do governo Collor. Exatamente. Como que sucedeu esse buraco negro? A Constituição Federal, no artigo 202, ela reconheceu Previdência Social. Ela abre um tópico específico à Previdência Social. Porém, ela diz o seguinte, que a Previdência Social, ela tem que ter uma lei própria. Essa lei própria só veio a surgir em 91, através da Lei 8.213. Quando ela surgiu, o que ocorreu? Que ela veio regulamentar a Previdência Social, ela reconheceu no artigo 144 da própria lei que as aposentadorias decorridas do período de 81, de outubro de 88 ao mês 4 de 91, que seria abril de 91, eles iriam fazer uma atualização monetária. E isso não foi feito pela Previdência Social. Isso deveria ser feito de ofício. Lá em 91? Lá em 91. O que ocorre? A Previdência fez para alguns, não para todos. E surgiu-se então a história do buraco negro. Aí surgiu. O que significa? Nós, naquela época, o que a Previdência deveria ter feito? Pego os 36 últimos salários e feito uma atualização. Foi o primeiro erro. Ela fez a atualização tão somente de 24 meses. 2 anos. 2 anos. E deixou os outros 12 meses sem fazer atualização. Isso dá uma defasagem? Dá sim uma defasagem. Qual era o valor do teto à época? R$ 1.085. Posterior veio um teto de R$ 1.200, veio um teto de R$ 2.400. E aquele cidadão que recolheu acima do teto? Então, nós temos hoje duas situações. Uma, a correção, que não foi feita, e outro, o cidadão que recolheu para a Previdência Social acima do teto e que esse dinheiro recolhido ficou para o governo. Ele não foi, diluído nas 36 parcelas. Então, esse questionamento hoje se traz através do quê? De uma revisão. Então, nós temos duas situações. A revisão do teto e nós temos a revisão das 36 parcelas que não foram atualizadas pela Previdência Social e que deveriam ser atualizadas. E quem está nessa situação, ou seja, quem se aposentou, então, logo após a promulgação da Constituição Federal de 88, que foi em 5 de outubro daquele ano, o que essa pessoa tem que fazer? Ela vai direto ao INSS ou ela procura um advogado ou um defensor público para entrar com uma ação na Justiça Federal? Olha, hoje nós aconselhamos o seguinte, se a Previdência tinha que fazer isso de ofício e não o fez, posterior ingressando com ações, o que ela diz? Aí começou-se a discussão de prescrição, decadência, etc, etc, só que o STF já consagrou isso. É direito, ponto final. O que eu diria para o cidadão? Procure um advogado, procure um defensor público federal e entre com uma ação de revisão. É o meio, hoje, é a justiça. Mais rápido. A Previdência não vai fazer isso, porque ela deveria fazer e não o fez. Nem com essa decisão do Supremo Tribunal Federal? Nem com essa decisão. Hoje, somente via judicial. E é garantia isso, de ter pelo menos um aumento? É garantia porque você vai verificar exatamente que você está sendo defasado o seu direito e que você tem um ganho muito maior. Existe, e sem contar o retroativo que você tem direito sobre ele. Então, compensa. Muito obrigado, até a próxima. Nós que agradecemos.